Beleza, começando a aula de hoje então. Tentar fazer de uma pegadinha mais rápida aqui, mas se forem tendo dúvida, vocês me avisem. Tá? Até porque o assunto de hoje não é extremamente novidade para vocês. A gente já foi falando de sistema de gerenciamento já desde o início das aulas. A gente só não usou essa nomenclatura para não dar spoiler. Mas no final das contas, a gente já comentou. Então vai ser uma introduçãozinha ao SGBD, tipos de dados e vamos falar de DDL. Beleza? E no final, com o Saulão, teremos uma aulinha prática usando os conceitos que vocês vão aprender aqui sobre o DDL. Então, beleza. O que é o DDL? O que é o SGBD? Né? Eles são sistemas que gerenciam o banco de dados. Então, são sistemas de gerenciamento de bancos de dados. É o SQL Server que a gente instalou na nossa máquina junto com o Management Studio. Né? Eles fazem ali o gerenciamento do banco em si, porque muito raramente, na verdade eu acho que hoje em dia não se encontra mais alguém que faça o banco na mão. Né? Não sei nem se é mais possível fazer isso. Mas esses sistemas, MySQL, SQL Server, etc., são sistemas que auxiliam a gente na criação desses bancos de dados. Tá? Então, é para isso que a gente usa. É isso que eles são. Né? E daí, quando você estiver pesquisando aí na vida, vocês podem achar também como DBMS. Tá? Não é nada diferente, é a mesma coisa, só que a sigla é em inglês. Tá? Database Manipulation System. Então, quando você vê esse DBMS, é a mesma coisa que SGBD. Beleza? E daí como é que funciona, né, o banco de dados? Nós, usuários, acessando o banco e recebendo coisas do banco, enquanto programas também acessam o banco. E recebem, né? Ficou faltando a setinha. Mas, enfim, tanto usuário quanto programas, quando você pensa em programas, você pode pensar em aplicativo de celular, computador, qualquer coisa. Vai acessando esse banco e manipulando suas informações ali que tem dentro desse banco. E esse banco, ele fica envolto de um sistema que é esse sistema, o SGBD. E daí aqui fica mais ou menos mais didático como é que fica, né? Então, você tem a base de dados, o SGBD, ele vai fazer uma interface entre você, ou suas aplicações, e o banco de dados, na verdade a base de dados. O banco de dados é a mistura desse sistema de gerenciamento junto com a sua base, igual a gente tinha comentado na aula passada. Vocês lembram a diferença entre base e banco? Base é os dados em si, né? Banco é meio que onde vão ficar, né? Banco é onde armazena, a base seria onde ficam as informações. Isso, a base são os dados cru e o banco seria eles já preparados para receber consultas e etc. Base são os ingredientes e o banco é o bolo. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Para que serve, né? Ele vai auxiliar primeiramente a gente a criar esse banco. Né? Então ele vai dar todo o suporte igual vocês. Já instalaram todas as ferramentas necessárias, né, para utilizar, para criar um banco de dados. E dele possibilita acesso, edição, consulta e inserção nesse banco de dados que for criado. Por exemplo, né, outras funções aqui. Alterar uma estrutura de campo, eliminar e copiar ficheiro, inserir, remover, criar relação entre tabelas, importar e exportar dados de uma tabela para outra, criar chaves estrangeiras e primárias, efetuar consulta, criar usuário com permissão de acesso. O que é super importante também, criar usuário com permissão de acesso, para você delimitar até onde a pessoa pode acessar esse banco. Tá gravando, né? Pergunta Classic. Sim, meu querido consagrado, está gravando. Eu até chequei novamente. Estou gravando. Professor, Oi. tipo, acho que exemplo que eu tava pensando aqui de um SGBD poderia ser meio que a Netflix. A Netflix, tipo, com a sua conta que você tem, tipo, diversos tipos de assinatura, correto?
Você Perfeito. tem, aí, tipo, você tá lá, o número do seu cartão cadastrado, e-mail, senha, qual tipo de assinatura você tem, e, tipo, ela funciona a partir do momento que, tipo, você tem alguma ferramenta que só pode ser utilizada pelo conteúdo premium. Por exemplo, acho que você pode Sim. usar o negócio, acho que você pode baixar os filmes, séries assim, e você pode assistir offline. Isso daí meio que só fica disponível assim no pacote premium. E Sim. tipo, o banco de dados ele meio que ele pode criar usuários com permissões de acesso a partir disso, correto? Correto, correto, né? O que você descreveu, ele não é bem um exemplo de SGBD, mas é exatamente o que um SGBD pode fazer. Mas o Netflix, ele faz esse controle de usuário, não sei se especificamente pelo banco de dados, mas sim, você está certo, dá para fazer isso no banco, né? Pelo acesso, você sabe até onde, até quem pode entrar, até onde pode ver, né? O Sim, administrador, o usuário, isso aí, exatamente isso. Então, as vantagens, primeiramente, a segurança, né? O SGBD permite que o administrador consiga gerenciar de maneira eficiente quem acessa e o que ele acessa. Ele tem controle de redundância, então tudo que tiver duplicado, ele tem uma noção ali que ele vai, que não precisa ser duplicado, né? E outra coisa, quando você for fazer o backup disso aqui, isso diminui espaço de armazenamento, né? Você ter esse controle de redundância. Imagina que para cada vez que eu fosse fazer um arquivo, eu fizesse uma cópia dele, sei lá, cada vez que eu editasse um texto, eu copiasse e colasse, e fosse fazendo isso. Né? Então, isso daria ruim ao longo do tempo. Né? Eu ia lotar meu HD de arquivos iguais, né? Só que mudando pouquíssimas coisas. E daí esse controle de redundância ajuda nisso aí, né? De compilar tudo numa coisa só. Compartilhamento de dados, né? Então, ao utilizar um sistema de gerenciamento de banco de dados, você consegue fazer com que várias pessoas consigam acessar ao mesmo tempo esse banco de dados. Porque ele faz controle de conexão e etc. Então, por exemplo, você quer acessar alguma coisa que está na minha tabela aqui. Daí você vai criar uma conexão, então ele vai acessar, conectar, pegar o dado e desconectar, para dar espaço para mais alguém entrar, pegar alguma coisa e desconectar, para não ficar gerando gargalo. Um dos meus primeiros sistemas em Java, eu tinha feito com o banco de dados Oracle, e eu esqueci de que tinha que fechar a conexão. Então, durante o sistema lá, a cada vez que eu clicava para abrir uma opção lá, ele puxava do banco, ele ia abrindo uma conexão. E daí, cada vez que eu clicava o botão ali, ele abria uma nova conexão. E daí o banco caía, né? Derrubava o banco. Eu falei, caramba, mas é um banco parrudo, não tem como cair, só eu estou acessando. Engraçado. Aqui diz no suporte que aguenta até 2.000 usuários simultâneos. E na verdade era só porque eu abri muitas conexões ao mesmo tempo e não fechei ninguém. Entendeu? Então, esse é o controle de compartilhamento de dados também que ele faz. E aqui alguns exemplos. O MySQL, a gente já até comentou sobre eles naquele ranking lá que eu passei para vocês. Então, aqui, para quem quiser saber um pouquinho mais da história, tem o MySQL, tem o Oracle que eu tinha comentado com vocês, tem o SQL Server que a gente vai usar aqui, tem o PostgreSQL também e o MongoDB, que ele também é um sistema de gerenciamento de banco de dados, só que ele é NoSQL. Tá? Então, não apenas o SQL, né? Você tem outras formas de mexer nele. Não darei spoilers, mas ele ainda assim é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Tipos de dados. Até aqui tá ok? Todo mundo tranquilo? Alguma dúvida sobre o que é? nenhuma, professor. Professor, tem outras maneiras de fazer um banco de dados sem ser pelo SQL? Não, SQL é a linguagem.
né? Ah, Na porque, verdade, tá, você entende do modo não relacional, você disse. sim, né, eu tava pensando desse Not Only SQL. Tem outras formas, sim. Ok. Ou redundância. Seguinte, o que é uma redundância, né? Redundância é você ter coisas repetidas. Você está sendo redundante. Tá, então você está falando toda hora a mesma coisa. Então, ele vai detectar isso aqui, ó. Como regra geral, a informação do HTTP só aparece uma vez. E isso reduz a redundância e, sucessivamente, o custo de armazenamento. Então, você evita coisas repetidas. Porque lembra do exemplo que eu dei de tirar xerox? Por exemplo, eu tenho a base do Senai, e toda vez que alguém precisar acessar o dado de algum aluno, eu teria que tirar uma xerox do caderno, e daí assim, cada um com a sua folha, e mais xerox, mais xerox. Então, o banco de dados evita isso aí. Beleza? Imagina que eu tenho, as informações dos alunos estão nesse pendrive, daí eu passo para você, daí você vai lá e altera alguns dados. Só que eu tenho uma cópia comigo ainda, daí você manda essa cópia para alguém. Daí, quando chegar em mim de novo, vai entrar em conflito, porque a minha base ela tem vários dados redundantes, mas alguns dados foram alterados, então eu não sei agora o que é o que. Então, pode falar. Ô, Eduardo, você veio de redes? Não, professor, não vem não, vem não. Ah, Tô. tá. Eu ia dar um exemplo de redes, mas vou dar mesmo assim, mas se você fosse de redes, você talvez entendesse melhor. Mas aí quem veio de redes aí vai entender, né? Quando vocês estavam lá no curso de redes, os que vieram, provavelmente vocês tiveram lá nos últimos semestres esse assunto de redundância, né? Você tem um servidor onde o sistema roda e ao mesmo tempo você tem um outro servidor espelho igualzinho para que se o primeiro falhar, o sistema não cai, né? Você tem o segundo ali rodando também. Então isso é redundância, como o Kaique falou. É você ter quase que uma cópia exatamente igual, né? Você tem algo ali ao mesmo tempo, né? Você tem as duas coisas. Então, desde o começo, né, Kaique? Não foi só no final, então, né? É desde o começo, né? Então, exatamente. É mais por segurança do sistema, né? Para o sistema sempre estar disponível. No caso do banco de dados, seria você ter dois bancos ou duas tabelas com a mesma informação. Então, isso não faz sentido, né? Diferente do servidor, do exemplo do servidor. Porque você vai carregar o banco com a mesma informação, né? Com o mesmo dado, né? Melhor dizendo. Então, não faz sentido. Por isso que é uma vantagem utilizar o SGBD. Está tudo concentrado num lugar só. Perfeito, perfeito. Isso aí. Mais alguém sobre SGBD? Bom, aqui eu deixei tipos de dados, né? Eu fiz uma lista dos tipos de dados que são aceitos pelo SQL Server. Vocês têm que tomar cuidado porque, dependendo do banco de dados, isso aqui pode mudar. Tá? Mas isso aqui eu peguei da documentação do próprio SQL Server. Então, isso aqui é o que funciona no nosso banco. Tá? O que a gente vai mexer. O que são esses tipos de dados? Pensem que o banco de dados é uma prateleira gigantona, né? E você tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares, só que você tem que dizer para essa prateleira o tamanho do nicho, né? E o que você vai colocar no nicho. Então, existem esses tipos. Né? Então, vocês provavelmente já ouviram falar do int. Já ouviram falar? Vocês lembram como é que era? Onde é que vocês usavam o int? Pra caramba. Você chave, a gente Uhum. armazena números. Ele armazena valores numéricos inteiros, né? Só que aqui a gente tem algumas variações. A gente tem o tinyInt, né, que é o intzinho, smallInt, que é ele até é um pouquinho maior, o int normal e o bigInt. Né? Tem a mesma questão de um desses ser pesado,
É o intzinho, int pequeno, int normal, int grande, exatamente. É como eu já tinha falado intzinho, aqui eu fiquei falando outro intzinho, mas ficou melhor do jeito que você descreveu aí. Sim, cada um é mais pesado que o outro, então você tem que saber, né, ali onde colocar cada um. Né? Você não vai usar o Big Int para tudo, que daí depois o seu banco fica pesado, você não entende o motivo, porque você tem poucas tabelas, mas só pelo fato de você chamar ele, você já está alocando isso na memória, então já vai ficar pesado. Né? Ele já está usando a memória. Ah, sacou? Big Int, é isso mesmo. Foi lerdo, mas saquei. Exatamente. Aí tem também deneiros, né? Grana. Para quando você estiver lidando com grana, você dizer para o banco de dados que está mexendo com grana. Só que daí tem o small money e tem o money. Eu fico triste porque não tem o big money, né? E nem o tiny money, que é onde eu estaria. O Oi? Money já, olha, o Money já abrigou o tanto de dígito que ele já tem. Imagina o Big Money. Então, mas quando eu for quadrilionário, aí como é que eles vão colocar no banco de dados, né? Nossa, Eu acho que é só o Bill Gates e o Elon Musk nessa faixa aí. não tem que juntar Bill Gates e Elon Musk, juntar as duas fortunas, assim. Né, eu vou forçar eles, que eu vou ficar tão rico, mas tão rico que eu vou forçar eles a alterarem, fazer o Big Money. Nossa. Essa é meta agora, fazer eles alterarem o banco de dados por causa da minha quantidade de deneiros. E aqui, na verdade, é o que eles fariam na vida real, né? Eles pegariam um tipo de dado numérico normal e colocariam uma máscara de dinheiro, né? Então aqui, por exemplo, olha só, o float, ele vai até números com dízimas, né? Com notação científica, porque é muito grande. Né? Ou então a meta é ficar tão rico quanto esse número aqui, né? Ou esse aqui, o real, olha só. Nossa. Então vocês pensem que assim, nossa, ele consegue guardar tantos números assim, então ele consome bastante, sim. Consome bastante memória também. Quer dizer, não se você for comparar com o resto das coisas, mas consome bastante também, se você for olhar a longo prazo, muitos registros, etc. Eu não vou Questão falar de de cada um. gigabytes? Oi? Em questão de gigabytes que ele. Não. Eu vou até dar uma olhada. Por Eu acho, exemplo, acho que não pode existir algo que armazena tanto número a ponto de 100 gigabytes. por exemplo, você teria um float, ele tem 4 bytes. Oi? É bem, né? É Acho que pouco, tu- mas imagina vários campos com 4 bytes. sim. Diga, alguém comentou aí e fechou o microfone. O professor, esse float aí seria aproximadamente um salário de um professor do Senai? Sim, quase isso. Né? A gente ganha um pouco mais perto do real aqui. Ah, tá. Mas enfim. Aqui quando a gente está falando de tempo, né? Então você tem o small date time, o date time, daí ele armazena data e hora com precisão de minutos. E o date time, que ele armazena a data e hora com precisão de centésimos de segundo. Então o que isso significa? Que não adianta nada você pegar no seu sistema com precisão de centésimos de segundo e você ter colocado no banco que ele vai ser um small date time. Entendeu? Então, o time também, ele armazena somente hora, date só armazena data, e o date time 2 é a revolução do universo aqui, ó. É a combinação dos dois tipos, do date e do time. A diferença para o date time é a precisão ao armazenar as horas. Né?
E tem esse time offset aqui que eu nunca usei. Armazena valores, combinação, da hora do dia. Ah, tá. É isso aí. O bom de vocês terem isso aqui é que sempre na hora que vocês forem fazer, né, consultar isso aí, falar, eu preciso armazenar uma tabela disso aqui. Deixa eu dar uma olhada nos tipos de dados que o Kaique colocou lá, para ver se encaixa em algum desses, para eu consumir menos memória. Tem como programar com SQL e C Sharp? Na verdade, são coisas diferentes, viu? Vocês vão programar em C Sharp. Isso aí é indiscutível, vocês vão programar em C Sharp. Mas o banco de dados é outra coisa completamente diferente, que vai linkar com ele, entendeu? Daí, tem o chars aqui. Vocês lembram o que o char faz? É tipo CSS no HTML? Bem grotescamente dá para falar desse jeito, sim. Dá para comparar. São linguagens diferentes que trabalham juntas. Diga, Juan. O char armazena caracteres, né? Isso. E daí tem esses tipos, esses outros tipos. Eu não vou falar de cada um, para não ficar maçante. Tem os binários e o image, né, que armazena dados no formato binário, mas focado para a imagem. Tem uns outros aqui, geometria, geografia. Um monte de coisas aqui que você vai depender muito do projeto que você está fazendo para usar. Muitos aqui você não vai nunca usar na sua vida, eu acho. Eu espero. E daí, por fim, o DDL. A gente vai falar de DDL. O que é o DDL? Né? É o Data Definition Language. O que isso significa? O SQL, ele tem uns comandos. Né? Esses comandos, eles são do SQL, mas mesmo assim, a comunidade resolveu dividir eles em grupos. Tá? Então, essa parte azulzinha aqui não significa que é uma linguagem diferente. Continua sendo SQL, mas a intenção do comando é diferente. Então, aqui, por exemplo, você tem o create, o alter e o drop. Tá? Então, é um grupo. Aqui você tem o insert, update e o delete, que é outro grupo. E aqui você só tem o select, que é o DQL. Aqui a gente vai focar no Data Definition, linguagem de definição, né, de definição de dados. E que são esses 3 comandinhos aqui. Beleza? Aí se alguém falar, mas isso aqui é DML ou SQL? É a mesma coisa. A SQL é tudo isso aqui verdinho. A única diferença é que o azul ele separa em grupos para ficar mais fácil de entender. Beleza? Deixa eu passar aqui agora. Mas antes, Só acrescentando aí, acredito que vocês devem ter visto, eu mandei um link no chat, que é a documentação da própria Microsoft, né? Como a gente já falou, o SQL Server, ele é da Microsoft. Então, toda vez que vocês precisarem aprender uma linguagem nova, por exemplo, na verdade, não uma linguagem nova, que é tudo SQL, né? Mas aprender um tipo de banco diferente, por exemplo, o MySQL, quais são os tipos de dados que eu posso utilizar no MySQL? Aí vocês procurem lá a documentação do MySQL e dá uma olhadinha, tá? Então, eu mandei para vocês a que a gente vai utilizar. É claro que, como o Kaique falou, vocês já têm pronto aí o slide que ele está passando para vocês, mas se surgir alguma dúvida, quiser ver realmente quais são os tipos, se tem outros que a gente não mostrou, ou se a gente mostrou de uma maneira mais completa, né? Em todo caso, tem lá na documentação. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, esqueceu, né? Está mais fácil de achar na documentação, pode ir por lá também. Sobre esses agrupamentos, né, entre DQL, DML e DDL, só acrescentando também
não estranho, vocês podem encontrar em algumas literaturas, né, em alguns livros, ou até em alguns sites, em outras explicações, sem existir o DQL, tá? Esse comando select, algumas pessoas interpretam como um comando do grupo DML, tá? E nenhum dos dois está errado. São conceitos diferentes aí, são formas de organização diferentes. A gente está utilizando dessa forma, que muitas pessoas, acredito que até a maioria das pessoas usa dessa forma, mas não estranhe se vocês encontrarem alguém chamando o select como um comando de DML, tá? Não estranhe, porque pode ser que vocês encontrem, tá? Só fazendo uma observação aí, para caso vocês se deparem com essa situação. Mas os dois estão corretos, tá bom? Ok, professor. Isso na tecnologia é fácil de acontecer, viu, pessoas? A gente, às vezes, ter divergências de literatura. O que é fato é que não muda os comandos, né? Então, aprendeu o comando, aprendeu tudo. Agora, o negócio é a nomenclatura e onde vai deixar agrupado, organizado, né? Eu peguei um exemplo aqui que os caras fazem mais organizado ainda, olha só. Tem o DDL, DQL, DML, DCL e o TCL. Tá? Então, vocês vão ver coisas parecidas e diferentes, assim, com uma organização diferenciada ao longo da vida de vocês e das pesquisas que forem fazendo. Isso aqui é o mais usual, que a gente está mostrando para vocês, mas nada impede de vocês, numa empresa, esbarrarem com um negócio diferente. Mas a base é essa daqui. Beleza? Então, primeiramente, e não menos importante, né? Por isso a gente vai mostrar direitinho cada um. Temos o create, né? Que é o primeiro comando que a gente vai fazer para criar um banco de dados, né? Então, esse create database é um comando e aqui a gente vai colocar o nome do banco que a gente quiser. Quando você der esse comando, ele vai lá no sistema de gerenciamento de banco de dados, lá no nosso SQL Server, e vai criar um banco de dados com esse nome. Depois que você criar, esse comando é único, tá? Ele não funciona igual no C#, que ele vai ler todas as linhas, etc. Não. Ele vai ler a linha. Ele até lê blocos, mas eu explico mais para frente como é que funciona. Mas aqui no caso, onde está na linha 1 e na linha 3, é como se fossem comandos diferentes, ele vai executar em tempos diferentes isso aqui. Beleza? E daí, você tem o use. O use significa que você vai estar mexendo nesse banco, né? Que você vai estar usando esse banco para fazer suas alterações. Até aqui, alguma dúvida? O que o create vai fazer e como ele é a sintaxe dele? Nenhuma. Tranquilo. Só vai ter que ser tudo em maiúsculo, né, no caso. Os comandos. Então, eu não me lembro se é case sensitive. Não é, né? Não. Isso aqui foi não é normalização, é uma boa prática, né? Você já deixar tudo em maiúsculo. Eu, na verdade, tenho os costumes de deixar tudo em maiúsculo, porque na minha faculdade, o grupo do TCC, a gente combinou que tudo que era SQL, tudo que era comando ia ser em maiúsculo. Então eu levo meio que pra vida, mas não é case sensitive, não. É mais ou menos aquela história de Camel Case, Pascal Case, é mais para separar atributo de função, método, né? Isso. Mais ou menos. Mas aí, no caso, o espaço não daria problema. Eu poderia escrever create database junto e Não. Daí, criar do mesmo jeito. não, dá ruim sim. O create é uma coisa, o database é outra. Ah, Mas- tá. Beleza. Professor, Oi, eu posso criar mais de 2 databases? pode. Pode criar vários. Aí depois tem que só especificar a hora que for usar com use, então. Exatamente. Imagine que você está abrindo uma pasta, você está criando uma pasta no desktop e o use é o duplo clique. Tá? Então você pode criar várias pastas e dar um duplo clique em cada uma ali que você quiser. Beleza, beleza. Valeu.
Ó, o pessoal já entendendo que o create pode ser usado em outros momentos. E aí agora, ó, create table, mano, para criar uma tabelinha. Ah, mas como assim, professor? Eu já não tinha criado? Você criou o banco de dados. O banco de dados tem várias tabelas. E agora você está criando uma tabelinha. E daí como é que você cria essa tabelinha? Você coloca o nome dela, e daí você coloca cada coluna e o tipo de dado que vai ter nessa coluna. Ah, professor, e as linhas? As linhas você vai complementando com o seu sistema, com as coisas. Depois você vai alimentar o banco, que a gente chama, né? Com a base de dados que você tiver ou que você for criando. Mas as tabelas você vai criar só as colunas. Tá? Vocês lembram que isso aqui eram os campos, né? Então, por exemplo, nome, CPF, idade, cada um é uma coluna. Beleza? Professor, o nome da tabela seria o nome do banco? Ou não? Não, não precisa. Pode ser tabela. O banco pode ser locadora. E aqui a Create Table seria veículos, a tabela veículos. Seriam as entidades que vocês estavam fazendo lá, apesar que tinha algumas entidades que na verdade eram atributos. Mas pensem que, por exemplo, vou ter pessoas, uma tabela veículos. Ah, sim, entendi. Né? Entendeu? E daí, são coisas diferentes, tá? Acabei de criar a tabela. Se eu tenho uma tabela... Tá, diga-me. O que você ficou confuso? Banco de dados, quem vai pegar a tabela é o banco de dados ou ele que cria? Ele que cria. A gente cria a tabela aqui. Né? Aqui você criou, digamos que aqui você criou o espaço para guardar as tabelas e aqui você criou uma das tabelas que você vai guardar naquele espaço. Entendeu? E daí, depois que você criar a tabela, é como se você tivesse fechado ali, a tabela foi criada. Enquanto você não rodar esse comando, você pode colocar quantas colunas você quiser, por isso que tem os pontinhos aqui. O comando, na real, não tem esses pontinhos, é mais para dizer que você pode ir colocando até infinitos, né, números de colunas. O que não é o ideal, mas dá para colocar um monte. Executou esse comando, criou a tabela, sucesso. Só que daí você olhou, putz, fiz merda. Tá, então você pode dar um alter table, vai colocar o nome da tabela que você criou e você vai dar um drop. Daí você vai selecionar a coluna aqui, ó, drop column, e daí você vai colocar o nome da coluna. Então fala, eu não gostei de ter colocado ali nome, errei. Na verdade era nome pessoa, coloquei só nome. Então eu vou lá em alter table e dou um drop aqui. Ou então, eu esqueci de colocar uma coluna. Aí você dá um alter table, nome da tabela, né? Você escolhe a tabela, e daí você dá um add, o nome da coluna e o tipo de dado. Beleza? Para você adicionar mais uma coluna numa tabela que já existia. Até aqui. Como é que tá? Bugado. Bugou? Um pouquinho. É, eu também buguei nessa parte um pouquinho. Tá, deixa eu pegar Então, o calma Excel aí. aqui. O Excel é meu parça aqui. Você tá dando um comando para alterar a tabela e você tá selecionando só para alterar uma coluna e você... Quer dizer, pelo menos é isso que eu entendi, né? Ó, olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Eu abri o Excel, beleza? O Excel seria o espaço para eu criar minha tabela, né? Então eu dei lá um create database e ele abriu o Excel para mim. Beleza. Daí eu dei um create table, ele abriu uma tabela para mim. Só que esse create table, daí eu vou colocando o nome da coluna, deixa eu dar um graz aqui. Eu coloco, sei lá, nome e eu coloco o tipo de dado. Sei lá, varchar.
idade, int. E daí eu criei a tabela com essas duas colunas. Só que eu esqueci de colocar, sei lá, CPF. Daí eu vou aqui no Alter Table, ele vai selecionar essa tabela, o Drop Column, o Drop Column não, na verdade a gente vai selecionar mais um. Então a gente vai Alter Table, ADD, e daí a gente vai falar o nome da coluna e o tipo. Então vai ser CPF e o tipo vai ser um int, sei lá. E roda o comando que ele vai adicionar essa coluna aqui. Ah, mas eu coloquei nome, essa tabela não era para ter nome. Então eu vou aqui em Drop Column, ele vai selecionar essa tabela, daí ele vai pedir para você o nome da coluna que ele vai dropar. Então, ele excluiu. Pronto. É isso que o Drop Column faz. Se você dropar alguma coisa, ele já era, não volta atrás. Tá? Então, se você tinha dados nessa coluna que não podiam ser perdidos, abraço. Ficou melhor? Bem melhor. Sim, eu consigo entender o que cada um faz aí, qual a função de cada um. Conseguiu entender? Sim, conseguiu ficar claro pra mim. O Excel sempre auxiliando a gente no entendimento. Mas beleza. É que assim, o que eu fiquei que meio bugou na minha cabeça é que quando eu vejo esse fundo preto aí com esses números, eu penso automaticamente como se a gente estivesse codando no VS Code. Então, pra mim, isso aí dá pra comparar como se a gente estivesse escrevendo comandos do .NET, em vez de escrever no terminal, a gente estivesse escrevendo ele como se estivesse programando, entendeu? Entendi. Aí isso que eu fiquei meio, tipo, bugado. Eu fiz no VS Code mesmo. Inclusive, o VS Code dá para você programar em SQL também. Entendeu? Então, foi por isso que eu usei, para ser um ambiente familiar, mas na verdade acabou bugando mais vocês. Não, então, mas agora eu consegui pegar bem. Pegou? Então, e aqui, são duas linhas, né? Você vai selecionar essas duas linhas e executar elas para elas serem executadas juntas. O comando terminando aqui. Beleza, alteramos nossa tabela. Aí a gente precisa dropar nossa tabela ou o nosso banco de dados. Né? Então você usa o comando drop sempre que você quiser remover essas entidades. Né? Então, um drop table para remover uma tabela. Então você vai colocar o nome da tabela, né? Se dá um drop table e o nome da tabela. O comando podia ser kill. Mais ou menos isso. E daí, quando você quiser ser demitido, você dá um drop database. É que ele vai apagar o banco inteiro. Você perde seu emprego e os clientes perdem todas as informações. Sim, perdeu tudo. Vai tudo pro espaço. Tá, porra. Meu amigo. Esse comando é triste, então tem que tomar cuidado. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Dar um delete sem where também faz isso. Pequenas aventuras. Forever. Como acabar com a amizade do amiguinho deve? Dar um drop database. Não tem confirmação. Não tem, tipo, você deseja continuar? Sim, não. Você executou o comando, assim, já dá um gelo assim. Porque você sobe aquele frio na espinha que você sabe mais ou menos o que aconteceu, mas você não quer. Você não quer saber mesmo se você fez ou não. Aí você fica gelado. Aí você olha assim, nossa. Sabe quando não tem aquele negocinho que você tem que enfiar a chave para desbloquear o botão vermelho? Então. Daí não tem proteção, não. Bateu, deletou. Tchau, não tem conversa. É bem isso mesmo. Não tem Ctrl Z, só tem lágrimas. A não ser que a sua empresa, ou você, ou qualquer alguém aí tenha backup, redundância. Aí a importância da redundância, né? Mas eu digo da base, né? Você tem um backup. Então, mas você deu um drop. Tipo, por exemplo, você começou a trabalhar hoje, e o backup geralmente só faz no final do dia.
E daí você dá um drop database às 6 horas da tarde, você fez todo o trampo do dia inteiro indo pro saco. Né? Porque o cara vai voltar o backup, né? E você tem que rezar pro cara conseguir voltar o backup também, porque às vezes dá ruim. Ou a empresa que cuida do backup não cuida direito dele. Não tem como Esse era o prever. tipo de aula que eu tava esperando ter no Senai. Aprendendo a fazer besteira, Exatamente. arrebentar uma empresa toda com a linha de comando. Hoje Essa dia de era a minha maldade. meta. Então, cuidado com esse comando. Dá para usar? Use com parcimônia, tá? E saibam do poder do drop database. 2 palavras e 12 letras já são suficientes para ferrar uma empresa inteira e ninguém sabia disso até agora. Rapaz. Então, eu falei que tem que tomar cuidado com essa área. É isso aí, meus queridos. A parte teórica foi essa. Agora vai passar para a parte prática com o Saulão. Se vocês precisarem de alguma coisa, tamo junto. Não é árabe e fica aí para vocês descobrirem que língua que é essa. Não falarei. Meu Deus, é de Marte essa língua, Kaique? De onde que é essa daí? Vou fazer outra aqui que funciona com a câmera. Pera aí, rapidão. Professor, o que é isso que tá escrito? Eu chutaria da Indonésia, cara. Deve ser da Indonésia. Fica É de aí. Skyrim, mano, é de Skyrim. Não é. Bom, fica de pesquisa aí. Quem conseguir, manda no chat. Eu chutaria que é só a língua portuguesa normal, só que, tipo, Esperanto. sei lá, tá espelhado